Pode esperar só o pessoal entrar, para você não ficar falando sozinho. Espera pelo menos ela entrar, né? E aí? Nada ainda, boa noite. Minha tela tá preta, mas não dá nada. Também tá tudo bem. Tá meu celular que tá no vídeo. Pois é, eu tô te vendo muito bem aqui. E aí a gente vai fazendo assim, usando, já que a gente trabalha com energia, já que a gente trabalha com intuição. Boa noite todo mundo de novo, quem está entrando agora. E muito bom receber você, Érica, tá? Muito bom mesmo, desde o primeiro contato que a gente teve, foi bem importante. Então, o Espaço Aratá está aqui de braços abertos, né, para a gente poder divulgar as boas práticas. E o espaço o Aratá foi o que começou, mas agora a gente está com o espaço Mentalize. Quero aproveitar aqui para mandar um beijo para todo mundo que conhece a nossa história e acredita no nosso trabalho. Então, Érica, para a gente não perder mais tempo, vamos lá. Gostaria que você se Vamos que apresentasse. vamos. Eu já comecei aqui, a hora que eu saí aqui, eu já fazia umas limpezinha energética, né? Tô tentando mandar, que às vezes eu tenho percebido muitas entidades, sabe? Que eles entram nos eletrônicos assim, tô mandando expulsar todo mundo embora, que não é contribuição. Mas vamos lá. Boa noite, né? Primeiramente, obrigada, Mi, pelo convite, né? Pra gente estar aqui falando. Fui procurar a Milene por uma outra coisa, mas, né? E estamos agora conversando sobre outra e como pode melhorar. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, né, para vocês até entenderem como que eu cheguei hoje na veterinária integrativa, né, com terapia alternativa. Eu sou veterinária formada, pós-graduada em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Saí da faculdade, abri meu consultório pet shop em Curitiba e fiquei com 4 anos e meio, né, com a empresa, com o pet shop, trabalhando como uma médica veterinária ocidental, bem racional, bem cabeça dura. Cabeça dura de assim, olhinho tapado, fechado para qualquer outro tipo de conhecimento, porque a gente aprende muita coisa na faculdade e eu era daquela de obedecer às regras, né? Posso imaginar. Aí eu fui obedecendo as regras, né? Então, até os meus próprios clientes, na época dessa outra veterinária, né, bem racional, eu não deixava meus clientes nenhum dar comida de jeito nenhum dos animais. Eu falava, não pode, faz mal, enfim. Quando a gente começa a estudar outras coisas e lá próprio dentro da clínica, para mim, estava faltando algo, né? E o que aconteceu? O que eu sentia falta? Porque eu sempre gostei muito em busca do ponto que acontecia uma enfermidade, né? E chegou num determinado ponto onde a medicina tradicional falhou. Não é que falhou, mas acabou. Era um ponto limitado, né? Então, você não tinha como ir. E eu, dentro da clínica mesmo, comecei a ficar, tipo, meio triste e tal. E foi onde eu me conectei com o Reiki. Então, foi minha primeira terapia assim, que eu engatei, que foi meu despertar para um novo conhecimento. A minha avó já falava de chakras, enfim, não foi muita novidade, mas óbvio, eu vi ali um caminho para estudar que ia muito mais além do que o corpo físico, né? Sim. Então, eu entrei no Reiki, né? Fiz o 1, 2, 3, eu já fiz o mestrado, depois fiz um outro mestrado com o Ricardo Garé, que é um veterinário holístico bem famoso, assim, dentro do mundo da veterinária, foi um dos pioneiros. Ele até saiu da faculdade já trabalhando nessa linha, eu não, eu saí, trabalhei com uma medicina tradicional depois, e acabei onde eu estou hoje. E sempre estudando, né? E comecei a correlacionar algumas coisas e sempre indo em busca de conhecimento. Conhecimento.
E faz uns 2 meses que eu me tornei oficialmente psicanalista integrativa com a linguagem do corpo pela escola da Cristina Cairo. E a Cristina Cairo, ela fala muito da linguagem do corpo. Então, o que é a psique-emoção, somatização. E aí eu comecei a olhar os animais. Os animais, tanto os animais, até as crianças, né? Que têm uma vibração completamente diferente dentro de casa, eles acabam se tornando um catalisador. Então eu comecei a olhar, falei, opa, o que está acontecendo aqui, né? Então eu não tenho que tratar relativamente do animal, mas sim de um sistema onde o animal está inserido. Então é isso hoje com o meu trabalho, né? Isso é uma coisa tão importante, né, Érica? Quando você fala assim, que a medicina, né, a biomedicina, que a sua formação de origem não estava mais correspondendo àquilo que você imaginava, né, de benefício para o seu paciente, para o animal. A gente lembra muito quando o Dr. Bá também, vindo, né, de uma área da biomedicina, ficava muito incomodado como que as pessoas que tinham a mesma doença, usando um medicamento que era específico para aquela doença, algumas pessoas melhoravam e outras pessoas não melhoravam. Então, era a mesma patologia, com o medicamento indicado para aquela patologia, e ele ficava muito assim, intrigado. Por que uma melhora e a outra não melhora? Então, existe alguma coisa no meio desse caminho, né? E foi aí que o Dr. Bá entrou para o mundo da homeopatia e depois para a terapia floral. E assim, eu acredito que esse trabalho, né, essa sua percepção, com certeza é um diferencial, não só no mercado de trabalho, mas no bem de uma maneira geral, né? E aí eu queria que você me dissesse assim, eu vejo isso porque muitas das vezes eu faço atendimento dos pacientes e aí eles têm um animalzinho, vê que a terapia funciona com o humano e aí acaba me perguntando, Milene, você faz floral também para animais e tal? Eu falo, faço. E aí eu queria que você me dissesse aí, como é que é essa relação assim da gente cuidar. Eu fui no caminho inverso, né? Cuidando do dono e depois do animal. E você, como é que é essa história, assim? Como é que a gente percebe no animal essa energia do dono? Como é que você trabalha isso? Legal. É engraçado, né? Foi o contrário que você falou, foi o contrário, né? Foi através dos animais. Opa, o animal é só uma consequência ali de uma psique-emoção extremamente conturbada, né? Sim. E a percepção foi exatamente isso. Eu trouxe mais conhecimento agora quando eu me formei em psicanálise integrativa, né? Então, quando eu venho através das perguntas, né, indo cavocando, né, bem com base da psicanálise, através da linguagem do corpo, da doença do animal, eu faço as perguntas para o proprietário. Então, eu vou trazendo a psique-emoção. Né? Então, assim, nunca aconteceu de tipo, não. Aí, quando acontece não, pra mim, eu já faço mentalmente, verdade, ou eu falo pra pessoa, verdade dela, não, peraí, então, lembrei de uma coisa, né? Então, a minha percepção foi, obviamente, através dos estudos, vindo através de conhecimento, porque eu sou uma nerd. Quando você acha que o que você ama para estudar, você quer mais. E eu trabalho com a consciência, né? Então, é trazer a consciência de que os animais também, eles estão aqui. E que é muito comum a gente escutar, os animais precisam ser salvos. E aí? Será que são eles que precisam ser salvos? Ou é a nossa psique, emoção que precisa ser salva? Então, quando dentro dessa psicanálise com a Cristina Cairo, principalmente, porque desde a primeira vez que eu escutei ela, eu falei, nossa, peraí, tem alguma coisa aqui, né? E ela tem até um livro incrível a respeito dos gatos, né? A respeito da cura dos gatos. E só que mesmo assim, eu ficava sentindo falta de alguma coisa, porque eu tenho o meu lado extremamente racional. Só que conectado com esse lado da energia, né? Que hoje é chamada de física quântica, né? Então, eu falei, tem mais alguma coisa. Aí eu comecei a captar a respeito de a vibração em hertz, né? Que hoje é muito, assim, tá um pouquinho mais aí na atualidade, a vibração
Porque quando a gente pensa, já forma uma vibração, né? Então, me veio através da radiestesia, né? Que também é uma terapia que eu uso e que ajuda muito, porque o animal, ele não fala, o dono às vezes fala e não fala. Então, a Omite, né? radiestesia, ela... Muitas vezes. Omite. E você com as crianças também, né? O que acontece? Sim. Né? Os pais de crianças e de cachorros vêm e dão aquela querendo esconder a gente. Ai, tá bom, né? Sim. Então, foi através dessa vibração que eu vi. Então ocorre a transferência eletromagnética, né? Por energia e frequência. Então, aonde a gente está num constante alto e baixo na nossa consciência, e os animaizinhos não. Eles têm um nível de consciência diferente, eles têm a percepção e das coisas, e através da energia deles, que é mais elevada, por vários motivos, que eu posso estar falando já em seguida, essa doença vai para eles. E através dessa transformação, as pessoas me procuram, porque as pessoas estão muito mais conectadas com os animais hoje, né? Então, através do animal, às vezes as pessoas se abrem, que se fosse para ela não iria às vezes se abrir, né? Para um conhecimento. E a gente percebe que a gente está vivendo um tempo onde a gente vê muito até a humanização do animal, né? Para muitas situações, né? O animal virou mesmo aquela pessoa para suprir talvez uma necessidade, uma carência, ou até mesmo uma alegria, né? Então, o animal virou, assim, uma situação de muita importância dentro da nossa vida, né? Antes a gente tinha os animais, assim, e era no quintal e tudo mais. Agora não, existe todo um contexto, toda uma situação, inclusive logística, né? De hotéis, de questões, assim, que antes recebem os animais em muitas situações, e às vezes a gente vê, e eu vejo assim, quando a gente acompanha a situação das crianças, e a gente vê que existe uma situação muito parecida com relação aos animais, porque se o pai e a mãe têm uma postura de afeto, mas de firmeza com os filhos, também tem com os animais, né? E ao contrário também acontece, né? Então a gente vê animais mandando na casa, literalmente. Assim como a gente vê crianças também, né? E aí... Muito! Os animais, eles são grandes manipuladores. Eu comecei a perceber, tipo, que eu falo, eu como ainda vou sentindo as energias e tal, como eles nos manipulam. Como eles nos manipulam. Assim como criança também. Né? Ele simplesmente vai. E que nem eu falo, como a gente não tem a percepção do fato da comunicação dos animais, né? Que é uma comunicação através de energia, de imagem, que a gente também tem, só que a gente, quando criança, foi cortado, foi podado, né? Então, quando você começa a ter percepção das energias, assim, igual eu vejo com o meu cachorro em casa, né? Ele me manipula o tempo todo pra eu estar dando comida pra ele. E antes eu tava, daí quando eu percebi, eu falei, cara, eu falei assim, gente, ele tava me manipulando, né? E daí conforme você vai vendo, tipo, alguns cachorros, sabe aqueles cachorros que às vezes são resgatados, que tipo, você olha assim, aquele semblante de que tá sofrendo, e a gente fica às vezes com dó, eles estão extremamente manipulando as pessoas para receber mais atenção. Muito. Você olha assim, você fala, gente, eu falo, nossa, os animais são muito incríveis mesmo. Isso aí. Eu estava fazendo um estudo sobre florais para animais, e aí vi uma observação no livro da Jaqueline, que ela diz assim, quando você chega em casa e o cachorro vem receber você, né? E aí você faz aquela festa com ele e tal, e aquela alegria toda, que é lógico, né? Você chega em casa, o cachorro vem receber, lógico, faz aquela... Aí ela disse assim, você precisa se controlar e não fazer isso tão assim, que aí depois cria aquela ansiedade. Aí depois a pessoa sai e diz que o cachorro fica chorando em casa e ela não entende por que aquilo acontece. Aí ela diz assim, mas a gente cria, né? A gente faz o animal ficar dependente da gente e depois a gente não sabe como que a gente vai resolver a situação. Então eu imagino que você deve estar bastante conflito mesmo, né? Eu já trocaria um pouquinho dessa fala. Assim, sabe? Das minhas percepções.
tanto que as pessoas às vezes falam, ah, meu cachorro é carente. Aham. Será mesmo que é o cachorro carente? Ou você que é carente e projetou essa carência no animal? E os animais, como eles não têm julgamento de bom, de mal, de percepção, de nada, eles apenas estão ali captando isso. Sim, sim. Se você projetar algo nele, eles vão falar assim. Então, eles vão tomar aquilo. Então, às vezes, tipo, ah, meu cachorro ficou triste quando eu saí, ficou chorando. Aí eu falo, como que... assim, normalmente com viagem. Ah, meu cachorro ficou mal, ficou depressivo, viagem. E como que você se sentiu quando eu tava longe? Aí a pessoa sempre fala, nossa, tava horrível, tava péssimo. Eu falei, como tem essa conexão do animal, né, psíquica, energética, com o proprietário, eu sempre falo, vai viajar, fazer alguma coisa, comunica com o animal e você vai viver bem a tua vida, porque eles não vão sofrer, porque eles não têm julgamento. Eles não têm nenhum julgamento de abandono. Quando você entra na parte de comunicação animal, por exemplo, vai que acontece alguma coisa para me mudar e eu não posso ficar com o meu cachorro e com os meus gatos. Ele não vai ter tipo, o julgamento de que eu abandonei ele. Eu posso ter isso e eles comprarem essa realidade, porque eles não têm o julgamento. Então ele pode comprar isso. E eu me sentir mal, ele se sentir mal. E aí vai para outro dono e fala, ah, ele tá depressivo. Só que daí quando você faz um estudo, você vê que não é bem assim. Não é o animal. Por isso, às vezes, assim, eu até semana passada eu tava no Rio, fui na casa de umas amigas lá, o cachorro foi resgatado. E ele com aquela cara de cachorro, assim. Primeiro, quem que ele tá comprando a realidade? Tem uma pessoa que ele se conecta e que ele tá se tornando aquilo. Ele se tornou aquilo e as pessoas começaram a projetar aquilo. E ele vai dizendo sim, e ele vai tomando aquilo como a realidade dele para chamar atenção para algo, porque ele tem um ganho também. E por isso que, sabe, quando você vê, quando eu for estudando e vejo tudo assim, eu falo, uau, é uma coisa muito mais além, né? Porque a gente olha os animais como menos. Na verdade, você olha lá que... É verdade. E como que a gente pode ajudar, assim, nesse sentido de cuidar do nosso animal, né, de estimação, seja ele qualquer animal, né? Mas como que a gente pode manter uma relação assim bacana, saudável? Como que a gente pode trabalhar com essas energias? O que que a gente pode fazer para ajudar? A gente veio para falar, lembra que eu falei, a live vai acontecendo de uma forma e acaba sendo, né, caindo em outra. As terapias alternativas para os animais são ótimas. Por quê? Ele quebra a barreira de conexão com o proprietário, porque eles não têm o julgamento da terapia se vai funcionar ou não. Então, qualquer terapia alternativa funciona com os animais. Né? Eu trabalho com reiki, eu trabalho com alguns processos corporais dentro do Axis, trabalho com cristais, a radiestesia, você com os florais. E a resposta deles é assim, é muito rápido. Né? Sim. Então, o que faria nisso, eu sempre falo, não são os animais, vamos olhar para nós dentro, para as nossas feridas, por que está acontecendo, por que eu estou repetindo padrões, porque minha vida está estagnada. Só que isso reflete no animal, né? Então, quando a gente tem essa busca interna, eu falo por experiência também, eu não falo nada aqui de peguei livro e li, né? Então, as minhas experiências me trouxeram onde eu tô. Né? Então, quando eu me sinto bem, quando eu tô com a minha psique, emoção, eu tô bem, pô, a saúde do meu cachorro tem 10 anos, todo mundo acha que ele é uma criança, que tem, tipo, 2, 3 anos, sabe? Então, a gente olhar através do que a gente tá pensando, sentindo, agindo, e que tá criando a nossa realidade, e que tá trazendo essa realidade também para os animais, né? Isso aí, isso é muito importante mesmo. A gente precisa, né, Érica? Eu acho que a gente está vivendo agora esse momento tão especial, né, da nossa vida. Vai ficar assim, é impossível a gente passar por esse momento sem tentar fazer uma avaliação do que a gente está fazendo da nossa vida, né? Como que a gente está vivendo, o que é o nosso objetivo, para onde a gente está indo, né?
Então, a qualidade do nosso tempo, a qualidade da nossa alimentação. E eu vou te dizer, as experiências que não são muitas com animais que eu tenho, mas as poucas que eu tenho, assim, eu tenho tido muita felicidade, porque eu vejo a transformação do dono, sabe? Eu vejo esse caminho, Exato. né? É isso que você falou. É assim, na medida que o dono... E a gente vê isso também quando a gente faz as práticas integrativas, quando a gente, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, quando a gente tem uma situação assim, da gente organizar os elementos do nosso corpo. Então, tem um elemento mãe que ativa, né, aquele elemento principal. Então, se o filho está caidinho, é a mãe que precisa dar essa energia. E se a gente tem... E o animal, a mesma coisa. Existe uma fala que o animal escolhe o dono, né? Então, numa casa, ele pode ser dado até para uma pessoa, mas ele vai escolher quem é o dono dele, né? Cria, não é isso? É exatamente. Criatividade, não é isso? E até, eu sempre faço a comparação, né? A gente escuta que a gente, né, nós seres humanos, né, escolhemos nossos pais, a gente escolhe o nosso nome por um propósito. Os animais é a mesma coisa. Eles escolhem o dono, eles escolhem o nome. Por exemplo, meu cachorro, o nome dele é Picanha. Ele é o Picanha. Não tem uma pessoa que não ri. Só que quando você entra em comunicação, Sim. ele escolheu aquele nome para ele ser engraçado. Ele queria trazer isso, sabe? E você falou da transformação. A minha frase, até que tá no meu Instagram também, é: descubra a cura do seu pet através da sua transformação. Legal. Né? Você tem esse relato dos seus clientes, né? A pessoa melhora, o animal melhora. Isso é maravilhoso mesmo. Eu vou te falar, assim, a quantidade de relatos que a gente tem de que o pet assim, transforma mesmo a vida das pessoas. E eu vejo assim, quando a gente também lida com pessoas com necessidades especiais, né? Como que o animal tem entrado dentro, assim, fazendo essa abertura de energia, essa alegria que traz, esse condicionamento. Então, você vê coisas que a gente às vezes não consegue desenvolver dentro dos padrões, né, que a gente está acostumado e acredita. O animal com aquela sutileza, com aquela delicadeza, a criança só de tocar o animal, ele percebe aquela energia e ele vai fazendo aquela normalização daquilo que ele precisa também. Então, a gente tem, sim, a possibilidade de estar vivendo um tempo muito especial, né, Érica? E feliz de quem está nessa área, né, dentro da energia, trabalhando com energia, a gente aqui trabalhando com pessoas, com planta, e você também com pessoas, plantas e animais. E isso é uma coisa assim que a gente está recebendo essa contribuição, né? Então, esse relato, né, do dia a dia, o reiki mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é essa situação do reiki nos animais, porque isso é uma coisa fantástica, a energia do reiki. E assim, às vezes as pessoas desconhecem que passando a mão na barriguinha do seu animal, você vai estar ajudando. O reiki, ele é uma canalização, né, de energia, né? A gente não usa a nossa, ele é uma canalização. E até você falou assim, só de estar perto de um animal, né? Até escrever aqui para crianças hiperativas, porque a vibração no animal, ele tem uma vibração elevada. Então, ele vai trazer essa vibração que está próximo da cura, né? Independente. E, como eu falei, o animal, como ele não tem julgamento, ele simplesmente sente. Quem nunca viu um cachorro, quando vê uma pessoa meio de energia meio estranha, meio densa, ele faz assim, né? Ou um gato. Gato, tipo, então, nem se fala. Então, como eles sentem, quando a gente começa a trazer a energia do reiki, a nossa vibração, ela aumenta. Então, o animal, ele sente essa vibração e ele sabe o que é bom pra ele, porque o animal sabe o que é bom pra ele. Ele sabe. Então, quando você começa a aplicar o reiki, às vezes, primeiro, como ele já tem uma energia mais elevada, o tempo é menor. Ele vai decidir o tempo.
ele vai, às vezes, mostrar onde ele quer receber. É muito legal quando isso acontece. Muito legal, que às vezes o cachorro tá pulando, pulando, e você lá, né, tipo, de longe, assim, chega em determinado chakra, o cachorro se aproxima e ele, literalmente, ele vem perto e vai pro lugar onde você tá enviando o reiki com a mão. E às vezes você troca, ele vai e se move para você colocar ainda aquela energia naquele lugar que ele quer. Então, reiki, como eu trabalho com outras terapias corporais, né? O reiki é a canalização da energia que eles já sentem. Eu trabalho junto com o MTVSS, memória celular. São processos dentro do Access Consciousness e que são reestruturação, reformulação da célula de origem. Então, que não é canalização. É a técnica através de eu falar para o corpo do animal, tipo, hey, vamos voltar a ser normal, vamos voltar lá na memória celular de quando tinha. Então, todas essas terapias, como eu falei, os animais não têm julgamento, eles simplesmente têm que vai fazer bem, eles estão extremamente abertos e a resposta é infinita. Que coisa maravilhosa, é isso mesmo. E a gente precisa divulgar, né, Érica? Porque a gente às vezes vê uma necessidade de coisas simples, né? Muitas das vezes. E a gente vê se perder. As pessoas têm dificuldade de aceitar e até mesmo de acreditar por conta do pré-julgamento, né? Do preconceito. Muitas das vezes da falta de conhecimento mesmo, né? Porque leva para umas questões que não vão acrescentar em nada, né? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com energia, a gente percebe que o universo ele vai se organizando para que as coisas aconteçam, né? De uma maneira, assim, bem intuitiva. E a gente percebe isso, a situação, assim, teve uma pessoa que está numa live que disse assim, muitas das vezes a indicação até do médico, que a criança tenha, né, em casa, um bichinho, o idoso, assim, porque a gente sabe que vai trazer um benefício, né? Mas vai trazer um benefício se a gente também fizer parte da gente. Não dá para a gente esperar sozinho que o mundo se resolva, né? E que na maioria das vezes a gente vê, e aí quando as pessoas até procuram as terapias, é para poder conseguir consertar uma coisa que está no outro, né? Na maioria das vezes, eu vim porque está acontecendo comigo, mas é porque o outro está me magoando, porque meu trabalho, e aí a gente fica imaginando sobre essa oportunidade, né? Porque tudo assim, a gente tem uma fala muito interessante quando a gente começa a estudar energia, que diz assim, no universo se todo mundo fizesse aquilo que nasceu para fazer, as coisas ficariam bem mais fáceis, né? O animal nasceu para ser animal, não é isso? Ele vai ser animal. A planta, se nasceu para ser planta, se nasceu para ser flor, ela não vai ser outra coisa, ela vai ser flor. E a gente que é humano, muitas das vezes a gente distorce essa situação. Aí acaba entrando em condições difíceis de vida, né? Para a gente poder estar encaminhando. Eu queria que você me contasse, assim, por exemplo, uma pessoa que tem vontade de ser atendida pela doutora Érica. Como que é o processo, como que é o trabalho, assim, do atendimento, do acompanhamento? Como que você realiza isso? Bom, eu sempre deixo muito claro, né, que eu trato principalmente os seres humanos, né? O animal ali, ele é só uma consequência. Então, como que eu atendo? Eu costumo eu sou ariana, né? Então, sou muito prática. Eu gosto de tudo, tipo, pra ontem, o mais rápido possível. Não gosto de enrolar, detesto enrolar. Então, como que eu faço? Eu tenho uma ficha de perguntas bem específicas a respeito de doença, passado, histórico, porque como eu uso a base da psicanálise, né? Eu entro bastante da infância, pai, mãe, doenças que já tiveram, os animais, o que tem. E quando eu pego a pessoa, já tenho um norte, né? Sem enrolação de mimimi, ficar contando a história, né? Bem ariana, bem ariana. E aí, através desse atendimento, então, através da linguagem do corpo do animal, seja comportamental, seja através da doença que ele esteja apresentando,
eu venho com essas perguntas com a base na psicanálise, né? Além de outros conhecimentos a mais que só tem agregado nos meus atendimentos, né? Então, eu vou sentindo também as energias e tudo com as pessoas e eu vou trazendo a consciência para a pessoa, principalmente. Então, o que eu trabalho hoje é a consciência através da linguagem dos pets com a pessoa. Então, eu vou trazendo a consciência da pessoa, que fatos que às vezes está carregando, emocionais, que está trazendo, gerando uma doença e problemas em toda a família, e os pets ali trazendo isso também. Eu trago essa consciência do que está nessa energia, né, que está estagnada, está parada, porque se não tivesse parado não tinha doença, estava todo mundo bem e feliz. E fazendo esse processo, tudo se dissipa, tudo se resolve. E é lindo quando acontece isso, porque às vezes tem animais que estão em tratamentos, médicos, veterinários, tudo quanto é tratamento, as pessoas pensam às vezes em ir para fora do país tratar, e quando é uma coisinha simples, que é só uma gotinha de consciência do que está acontecendo, tudo se transforma. Até ontem recebi a mensagem de uma cliente, que acaba virando amiga. E ela mandou lá, vou fazer um depoimento para você. E ela tinha a cachorrinha dela, ela tinha muito, ela ficava pingando o xixi, assim, sabe? Ela não era nem como se fosse, seria como se fosse uma incontinência, mas sempre ela, na caminha tinha fraldinha, sabe? Porque ela ia pingando o xixizinho por tudo, usava fraldinha. Então eu fiz o atendimento com ela, assim. E ela falou, tipo assim, né? Trouxe as consciências de tudo que aconteceu da época, vou fazendo as perguntas, e ela falou, Érica, não tem mais nada, tipo, né? A gente já deu remédio e mais de um ano, e era remédio aqui, remédio lá, e por isso que eu falo, a medicina tradicional dá uma travada ali, né? Então, foi um pingo de consciência nela, através da cachorrinha dela, que tudo se resolveu. E teve outras também que, pô, a cachorra chegou até a fazer tratamento de célula-tronco, né? E nada resolveu, nem isso funcionou. E daí, quando eu entrei com o meu tratamento, isso foi uma das minhas primeiras clientes. Eu falo, nossa, se fosse hoje, da noite pro dia, ela ia acordar tudo normal. E a cachorrinha voltou a andar, sabe? Então é a coisa mais linda, assim. Muito legal. Isso, quando a gente tem esses resultados, assim, isso é uma coisa tão gratificante pra gente, né? Que a gente, por isso que quando a gente se junta, a gente não para de falar, né? Porque tudo a gente tem sempre uma coisa bacana para dizer, uma melhora, né? Você vê um animal melhorar, você vê uma pessoa melhorar, né? E a gente vê isso muito porque a gente sempre lembra isso, né? Eu acho que a medicina tradicional, lógico, a gente não pode viver sem a medicina tradicional, né? A gente, tudo que vem vai contribuir de alguma maneira. Mas eu penso que quando a gente consegue fazer essa associação, essa combinação da medicina tradicional e a gente consegue ajudar o nosso paciente a se entender, a se organizar, a tomar consciência daquilo que é possível ser resolvido. E aí a gente também fazer aquela lembrança, né, de dizer assim que é uma atitude muito corajosa quando a gente procura um terapeuta que vai trabalhar as energias. Não é qualquer pessoa que vai procurar o nosso trabalho, né? Porque é um trabalho de coragem, principalmente de quem está vindo na busca, porque vai precisar abandonar coisas e situações que está fazendo sofrer, que está fazendo estar estagnado. E aí você começa a mexer em questões assim, que é um trabalho para corajoso, né? Então, muitas das vezes, você tem sim o seu animal, e aí ele não quer, o animal tem uma série de situações ali, e você sempre repete aquela oratória, né? Não, ele é assim mesmo, eu acho que não vai ter jeito, porque ele está falando dele, né? Porque ele não... Então, quando a gente começa a dizer, não, que tem jeito sim, vai ficar bem, vai resolver... E aí a gente vê que o dono também vai saindo daquilo, né? Vai se abrindo, vai dando amplitude. E aquilo que a gente conversa muito, não deixar os problemas que a gente está passando, seja com o nosso animal, seja com a nossa vida, não deixar fazer ninho na nossa cabeça, né?
voa, né? A tristeza vem, o problema vem, mas a gente não deixa fazer ninho. E aí é importante a gente conhecer o seu trabalho, porque, assim, quantas pessoas estão nesse momento passando realmente por situações, precisam de uma ajuda, precisam de uma coisa, seja uma coisa diferente mesmo, que vai fazer a diferença na vida da pessoa, e a pessoa fica sem saber para onde ir, né? Sem saber para onde ir, sem saber como atuar, né? E isso faz uma diferença realmente. E você cuida só de animais pequenos? Como que é essa? Como que o atendimento você já falou para mim que está mais focado no dono, né? Mas normalmente você também, o animal está junto, você faz, são muitas sessões, é semanal, como que isso assim funciona? Tá. O que acontece? Eu não prendo ninguém na nada, né? Nem. Ai, tem que, sei lá, ter o mínimo de 3 sessões. Eu acho que não, porque eu acho que às vezes até o tempo da pessoa, sabe? Sim, Eu particularmente, eu não gosto, é a minha forma de trabalhar, né? sim. Então, a pessoa me procura, eu faço atendimento com ela, se ela quiser, ela com certeza paga mais. Só que o que acontece? Tem gente que tem resposta em um atendimento, que foi o caso dessa cachorrinha, né? Pingava xixizinho. Questão de uma outra cliente também, se resolveu em uma sessão. Outra resolveu em 3. Eu teve gente que ficou semanalmente comigo e nada se resolveu. Então, assim, não sou eu, né? Que tem que resolver. Eu posso só um caminhozinho para algo, né? Mas o que tem, quem tem que estar disposta a transformar, a largar todo. Não vou nem falar aqui, né? Mas toda a caca que tá aqui é a pessoa. Sim. Eu até deixo bem claro para a pessoa. Eu falo, o Sim. animal, ele não é ele que tem que mudar. Não é. E quem tem que estar disposto a mudar somos nós, é a pessoa. Né? Então, se a pessoa, se ela estiver realmente aberta, em uma sessão vai resolver. Né? Uma sessão que daí eu vejo qual melhor terapia entrar com o animal. Né? Eu não bato de frente com a medicina tradicional, porque eu vim da medicina tradicional, ela tem os seus defeitos. Só que, como eu sempre falo, como seria você ter uma saúde mental, emocional, para você não depender de remédio com os animais também, nem para você nem para os animais, né? Então é essa consciência, assim, sabe, que eu trago. Aí, lógico, né? Acaba acontecendo das pessoas estarem fazendo tratamento tradicional e tá tudo bem. Eu entro com outras formas alternativas para ajudar a alavancar e curar mais rápido, né? Sim, sim. E quando você vem dessa base, né, a sua formação de origem dá para você também esse respaldo, né? E a gente vê muito isso, porque é o caminho que o terapeuta vai fazendo, né? A gente pensa que a gente está escolhendo as coisas, mas a vida vai orientando a gente naquilo que a gente precisa. A gente vai se colocando à disposição, né? Aquela história assim, que a gente menos espera, a gente está encontrando uma pessoa, a gente está revendo uma situação. Então, isso vai fazendo com que a gente tenha responsabilidade pelo ambiente que a gente está, não é, Érica? Então, você ter um animal na sua casa, e a gente vê hoje empresas, né, autorizando os animais estarem juntos, né, no trabalho. Coisa maravilhosa, né? Então, assim, quantas aberturas que a gente tem visto, né, de uma maneira geral, a sociedade, para muitas coisas, ampliou a visão, né? E a gente tem essa possibilidade. Eu lembro que, na época que eu estava fazendo faculdade, a gente precisou apresentar um trabalho e a gente falou sobre um paciente autista que foi o primeiro a se formar, a fazer um mestrado em biologia no Brasil. E aí, na época, ele tinha autorização de levar a cadela, que era uma labradora, para a faculdade, porque ele tinha dificuldade da socialização, mas o animal, assim, ajudava ele para que ele conseguisse realizar ali. E ele deu uma contribuição maravilhosa, porque ele conseguiu catalogar uma série de crustáceos que ninguém tinha visto, uns detalhezinhos assim mínimos. Mas ele, por ser autista, ele deu essa contribuição maravilhosa. Os Então, autistas são
ETzinho na Terra. Exatamente, né? Então a gente está vendo isso, né? A gente está vendo assim, essa aprendizagem que a gente está tendo com os animais, essa possibilidade da gente observar isso, é a oportunidade que a gente tem de cuidar das coisas sutis, das coisas invisíveis, né? E que faz fazer tanta diferença, com certeza. E aí eu penso assim, eu acho que a oportunidade está para todos os dias, está para todos os momentos. E aí eu queria que você falasse agora, eu sei que você falou dos animais, eu sei que você falou da consciência, das energias, mas eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a situação de barra de axis, como que funciona, se você usa também essa prática nos seus atendimentos. E aí eu queria saber um pouquinho. Eu já tava sentindo tua energia, porque eu falei assim, me veio barras de axis. Agora eu entendi. Você pensou, já chegou aqui. Eu sou facilitadora de barras de axis, né? É uma técnica, eu sou apaixonada. E sim, eu entro junto, porque como o proprietário, ele tem julgamentos do certo, do errado, do bom e do mal, né? As barras de axis, ela vem justamente para liberar esse campo todo que está acontecendo, né? Porque como é o proprietário, e eu entro com as outras terapias pro corpinho do animal que está recebendo aquela doença, aquilo tudo, né? Então eu sou apaixonada pelo Axis, que foi uma das terapias, foi a técnica que quando chegou para mim assim, que virou minha vida, né? Da água pro vinho, assim, para exatamente sair do trauma, da drama, da depressão. Então, foram as barras de Axis. Hoje eu dou o curso, né? Então, eu dou com o coração. Quando a gente tem uma transformação com algo, a gente quer mostrar para todo mundo, gritar para o mundo que sai do trauma de drama, que tem jeito e a vida é muito mais. E eu tô observando essas melhoras, sabe? Muito rápidas, quando eu entro com as barras junto, além da terapia mesmo, entro com as barras e a terapia pro corpo do animal. Caiu só pra mim? Tô aqui. Desculpa. Aí. E aí você entra com as barras no atendimento. Sim. Para o proprietário, então, para o dono do animal, e aí também funcionando com as outras energias, com o reiki e tudo mais no animal. Sim. Que coisa boa. Que coisa boa. Exatamente. E aí você também, esse tipo de atendimento que você faz, Érica, tem como fazer virtual, você só faz presencial? Como que, nesse período agora de pandemia, a gente tem que saber de tudo, não é? E aí eu queria me explicar como é que funciona isso. Sim, como eu trabalho com a pessoa em si, Sim. Toda essa parte energética, eu consigo atender online tranquilamente, porque eu faço o trabalho de consciência com você, né, um a um, como se a gente estivesse aqui agora e eu ia atendendo. Com o animal, a terapia corporal em si, eu consigo enviar o reiki à distância. Só que eu sempre sugiro para a pessoa, se tiver alguém na cidade onde ela mora, para trazer uma terapia onde você consiga ter o toque no corpo do animal, que isso é muito importante. Sim, né? sim. Uhum. E isso é uma orientação que quando eu também uso, né, a terapia floral, que é o que eu uso normalmente aqui para os animais, eu também dou essa sugestão, assim, eu normalmente dou a indicação, e a indicação não só de pingar as gotinhas na boca, mas que o dono do animal também lá pingue nas mãos e a gente faça, né, traga energia para a mão, ali a gente faz a massagem, coloca nos pontos de circulação, nos pontos que você acredita que seja importante, e aí você dizendo isso, é assim mesmo que funciona, que as pessoas trazem, não, aí foi chegando para mim, aí levantou a barriguinha e tudo mais. Então, é uma medida que funciona e muito, né, a gente se desconectou dessa energia das nossas mãos, mas ali tem muito poder, a gente sente isso. Então, poder estar usando essa energia, né,
passando essa energia. E quanto mais a gente usa, não gasta, né, Érica? Vai ficando cada vez melhor, não é assim? Então, Exato. quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente usa, melhor vai ficando. E aí, assim, eu penso que a gente podendo levar essa informação, para mim é muito especial. Quando a gente se encontrou e você falou para mim, e a gente já vem conversando, e quem sabe a gente não pode fazer essa parceria aqui também para o espaço, né? Porque Foi. você é uma querida nossa aqui. E eu penso assim, é uma oportunidade da gente estar, as pessoas que estão assistindo a nossa live, de estar repassando, de estar dizendo que isso é possível de acontecer, né? Como que a gente pode fazer para isso acontecer, que isso é possível, e trazendo um benefício, que o objetivo nosso é esse mesmo, né? Fazer com que a gente possa colaborar de alguma maneira, ajudar de alguma maneira, não é? Eu acredito que seja importante, ajudar de alguma maneira. Tiveram umas pessoas aqui que já entraram aqui na live, não sei se você está dando para acompanhar aí também. A Carla disse que é estudante de veterinária, que está aprendendo mais com os animais do que com muita gente, né? E é verdade mesmo, né? Se a gente tiver essa sensibilidade, é uma coisa muito importante, né? A gente aprende mesmo, com certeza. E isso faz a gente ficar muito melhor. A Ana também, a Ana da Miati falou que eles falam com o olhar. E é verdade, né? Então, se está com medo, se está feliz, né? A gente consegue perceber isso. Porque é aquilo que você falou aí. Por que às vezes um animal entra no ambiente, né? E acha estranho, né? E eu tinha uma professora que dizia assim, quando a gente for comprar algum imóvel, alguma coisa, antes disso, leve um gato. Se ele ficar bem, era uma referência que ela dava. É sinal que ali as energias estão bem bacanas mesmo. Então, não só o gato, mas o animal de uma maneira geral, né? Falam isso também do cachorro, né? Falam do cachorro, onde ele deitar, pode ficar lá que a energia tá boa. E já falam do gato um pouco, que o gato transmuta, mas isso tem várias coisas. O gato realmente transmuta, mas não necessariamente onde vai deitar e tá uma energia ruim, né? Sim. Mas a Ana falou, e é verdade mesmo, eles falam com o olhar mesmo. A Mel colocou também que tem muitos médicos que já indicam a doação de um animal para as crianças hiperativas, né? E aí eu digo assim, não só para as crianças hiperativas, mas de uma maneira geral, né? Tudo que a gente puder fazer para ajudar, né, nesse cuidado. E eu sei que a gente está aí caminhando para o finalzinho da nossa live, mas eu queria que você deixasse assim, umas dicas, umas coisas bacanas que a gente pode fazer com os nossos animais, para a gente poder corrigir pequenos erros com a gente e com os nossos animais. Sim, Né? com certeza. Então, para quem acompanha desde o começo, né, ou quem não acompanhou e vai ver de novo, como eles recebem muitas projeções nossas, então pega um caderninho lá, pega uma folhinha e coloca pontos positivos, pontos negativos. Escreve lá 10 pontos positivos que você enxerga no seu pet e vai escrevendo. Pontos negativos. Vai lá e escreve os pontos negativos. Pega aquela listinha, olha e pergunta: o que tem em mim disso? Você vai reparar que muitas coisas que você tá apontando o seu pet está dentro de você, tanto as boas como as ruins, né? E isso é muito engraçado, porque até as minhas pessoas próximas conhecem meu cachorro, ele é extremamente agitado. Então, quem que é agitada? E aí eu tava esse fim de semana, tava no apartamento delas e tava chovendo, assim, e eu presa, né, doida, assim. E eu, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa naquela estação, né? Quero fazer alguma coisa. Elas, gente, agora eu tô entendendo o picanha, né? Porque o picanha acorda, ele já fica assim, quero passear, quero passear, quero passear. O tempo todo é passear. Tava tipo eu, assim, sabe? Então, essa listinha, assim, de 10 coisas boas, né, que se enxergam ou ruins,
Você vai ver que tá tudo dentro de você e o animal tá ali respondendo. Nossa, essa dica é válida para tudo na nossa vida. Para Tudo! tudo. Hã? Tudo, é verdade. Você sabe que essa dica é uma coisa muito interessante quando a gente faz atendimento e às vezes as pessoas estão falando até dos relacionamentos, né? Relacionamento no trabalho, Isso. relacionamento pessoal. E aí quando a gente dá essa sugestão como ou tarefa de casa, se faz com calma na sua casa, no nosso próximo encontro, você traz aquilo que você, né, observa. E aí é uma coisa muito difícil, porque assim, é um tal de esquecer a tarefa de casa, né? É importante. Sabe que eu nem lembrei, assim, eu não consigo muito assim fazer esse registro, né? E aí a gente vai percebendo a fuga, a dificuldade, né? Da gente É, poder se olhar no espelho e saber que aquilo ali somos nós, aquela lista somos é. nós. Então, olha que coisa maravilhosa, a gente poder ter ali por perto um animal que vai dar para a gente a possibilidade da gente, opa, ainda dá tempo, né? Vamos fazer uma coisa assim que pode ajudar. Então, assim, por que, que o animal é agitado? Por que, que o animal rói tudo, destrói tudo em casa, né? E aí É. são coisas boas. Então, assim, a gente já está caminhando aí para o final da nossa live. Eu queria que você dissesse, né, e deixasse o convite para quem quiser te procurar, quem quiser conhecer mais do seu trabalho. O nosso espaço Mentalize, você sabe que está de portas abertas para você, aqui em Cabo Frio, na José Paz de Abreu, 677, loja 9. Mas eu gostaria que você falasse agora de você, para a gente desejar uma boa noite para todo mundo. E aí dizer onde o pessoal te acha, como que pode ser isso aí. Sim. Até falar, eu não sei quanto tempo tem que eu não consigo ver, mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer e quer escrever aqui Sim, embaixo, né? Eu posso ok, dar pode um escrever sim. atendimento aqui de minutos, né? Também. Sim, Quem tá com sim. algum problema, algum detalhe, alguma coisa, ou simplesmente perguntar. E, bom, me achando, estamos aqui nessa live, né? Do Espaço Mentalize. Então, já tem meu nome ali, Ellen de Luca. Ali você vai ter Sim, até ali, vai ter várias informações, inclusive cursos e tudo mais. E em Cabo Frio, né? Estou aberta agora, né? Todos moram aí. Então, sim, estamos. com certeza. Seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigada. Que Então, bom, que bom. Quero te agradecer muito, tá, Érica, a sua participação, dizer do carinho enorme, do respeito enorme pelo seu trabalho. Agradecer a todo mundo que participou da nossa live, que foi ótimo também. A é, gente abrir as portas do Mentalize, esse é, trabalho com você, que é uma pessoa cheia de energia positiva, que só traz isso quando a gente se encontra. Te desejar muitas coisas maravilhosas, que você continue na sua busca, na sua dedicação ao universo, melhorando sempre. Então, assim, muitas coisas maravilhosas para você e muita gratidão desse seu espaço, desse seu carinho de estar aqui conversando com a gente. E agradecer todo mundo que esteve com a gente aí e dizer que a nossa casa está de portas abertas para você e para todo mundo que quiser visitar, ok? Um beijo show. grande e a gente. Obrigada a todo mundo. Beijos para todos, no coração, com muita consciência. Sim, sempre, com muita consciência. Muita gratidão, ok? Então Um tá. Tchau, beijo. Mi. Obrigada. Eu que Beijo. agradeço. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.